Boa noite, senhores. Estamos conectados? Boa noite. Tudo ok. Bem, senhores. Bom, no último encontro, nós tratamos as duas primeiras declarações cambiais, a emissão, o saque, falamos também do aceite e tratamos também dos títulos de crédito, de alguns títulos de crédito eletrônicos. Enviei algum material didático aos senhores. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de mais algum comentário? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Senhores, quase todos os brasileiros, até para introduzir a terceira declaração cambial, que é o endosso, quase todos os brasileiros, em tese, claro, em tese, já cometeram um crime previsto no artigo 292 do Código Penal, que fala, né, o título do delito é emissão de título ao portador sem permissão legal. Então, os títulos de crédito eles devem ser emitidos de forma nominativa. Nós temos que identificar o beneficiário, né? E, mais curiosamente, houve uma lei em 95, a Lei 9.069 de 95, veda a emissão de cheque com valor superior a R$ 100 sem a identificação do beneficiário. Mas vejam bem, eu nem sei se existe a possibilidade de interpretação teleológica no direito penal, mas a teleologia dessa norma, que é existente em vários outros ordenamentos jurídicos, não é punir alguém, porque todo mundo aqui já emitiu um cheque superior a R$ 100 e se esqueceu de identificar o beneficiário. Isso é muito frequente. Não? Às vezes, o beneficiário até pega, ela não preencha, não identifica o beneficiário, eu vou passar esse cheque para um fornecedor meu, vários motivos. Mas qual que é a teleologia dessa norma, que reprime, inclusive penalmente, a emissão de títulos ao portador, de forma genérica? O fato é o seguinte: imaginem os senhores, se o Banco Bradesco começasse a emitir notas promissórias ao portador pagáveis à vista no valor de 1, 2, 5, 10, 20, 50, R$ 100. Essas notas promissórias elas iriam acabar concorrendo com a moeda de curso forçado no Brasil, que é o real. Então, a teleologia dessa norma que proíbe a emissão de títulos de crédito é prevenir alguma concorrência com a moeda de curso forçado. Essa é a teleologia, né? Pelo menos pelo que eu me lembro, quando me chamou a atenção, eu fui estudar um pouco no porquê dessa norma aqui em outros países. A teleologia é essa, é evitar a concorrência com a moeda. Poxa, se uma pessoa emite um cheque de R$ 200, R$ 300, se esquece de preencher o nome do beneficiário, ou seja, o título tem que ser nominativo, né? Acho que é ir longe demais punir essa pessoa, né, criminalmente. Não tem o menor sentido. Mas, via de regra, os títulos devem ser emitidos de forma nominativa. E como é que os títulos circulam? Se bem que, senhores, milhares, milhões de títulos são emitidos ao portador diariamente no Brasil. Creio que ninguém nunca foi preso por isso. Creio.
Nunca fiz um estudo. Mas seria algo, no mínimo, bárbaro. Então, como os títulos devem ser nominativos via de regra, eles têm que circular através do endosso. Aquele velho exemplo, para tornar a aula um pouco mais visual, eu ainda vou aprender a rabiscar no PowerPoint, fazer um curso de PowerPoint. Então, veja, o Combine emite um cheque para Caio Mário. Como é que o Caio Mário transfere esse cheque para um terceiro? Através do endosso. O Caio Mário vai e assina nas costas do cheque. Então, tecnicamente, o endosso é a declaração cambial através do qual o título de crédito é transferido de um credor para outro, que é o endossatário. Então, o endosso tem por finalidade principal a transferência do crédito cambial a um terceiro. Para a nossa transparência. Eu já fiz aqui uma diferenciação. Os contratos e até títulos de crédito, por exemplo, que já tiveram vencimento operado, podem circular tanto através de endosso como por cessão de créditos. O ponto principal que nós salientamos muito há vários encontros atrás é que a transferência através do endosso gera para o endossatário um direito autônomo. A transferência de um crédito através de um contrato que se chama cessão de crédito, é um instrumento que faz crédito circular no direito civil, o direito do cessionário do crédito é derivado do direito do cedente. Então, só para repisar aqui um pouquinho, o direito do endossatário, vimos isso com bastante detalhamento, é autônomo. Então, o endosso é a declaração cambial que transfere ao endossatário o crédito e o direito do endossatário é um direito autônomo, como já salientamos aqui. Pois não? Ah, sim. Ah, claro, Matheus. Eu vou tentar disponibilizar amanhã à noite, porque parece que a aula não é gravada de imediato. Vou tentar, assim que for disponibilizado. Né, essa plataforma que nós utilizamos, a gravação não se dá, ela demora um tempinho, não sei se 24 horas, algo assim. Assim que estiver disponibilizada na plataforma da universidade, eu envio o link para o e-mail da turma. E melhoras, viu, Matheus? A infecção de ouvido é muito desagradável. Eu posso disponibilizar, se você quiser assistir amanhã, antes do nosso próximo encontro na quarta, uma aula do semestre passado. Posso tentar fazer isso. Deixa eu até anotar aqui. Porque essa eu consigo disponibilizar hoje, hein? Aula gravada. De endosso. Eu acho que eu devo ter algumas aulas do semestre passado. Aí eu já tento, assim que eu terminar a aula, eu já disponibilizo uma aula do semestre passado, e assim que esta aula de hoje estiver disponível na plataforma, eu também disponibilizo. Mas 2 aulas no mesmo tema, uma já é chata. Eu mando, terminando a aula, eu já mando. Eu disponibilizo uma aula de endosso para os senhores e especificamente para o Matheus, que está adoentado. Pois bem,
Essa observação aqui é interessante. Claro, Matheus, que isso. Essa Lei 8.021 ainda está em vigor. Ela já criou, inclusive já tive um litígio a respeito disso aí. Essa norma, senhores, no artigo 2º, inciso 2, ela diz o seguinte, que seria vedada, desde 1990, a emissão de títulos ao portador ou nominativos endossáveis. Então, numa primeira leitura, nós poderíamos pensar que o endosso teria acabado, que seria proibido, teria sido vedada a circulação de créditos por endosso. Os créditos só poderiam circular pela burocrática cessão civil de créditos. Mas tal não é a melhor interpretação. Normalmente, a interpretação literal costuma sempre ser a pior das formas de interpretação. Qual que foi, na verdade, a teleologia dessa norma? A teleologia foi, a meu ver, acabar com as ações ao portador. Porque até o advento dessa lei, havia no Brasil ações ao portador. Isso dificultava muito para a Receita saber quem eram os acionistas das sociedades anônimas, tanto abertas quanto sociedades anônimas fechadas. Essa foi a teleologia da norma. Até 90, portanto, aqui no Brasil, eram permitidas ações ao portador de sociedades anônimas, como em várias outras jurisdições. Isso ainda é possível. Aqui no Brasil foi vedado, para facilitar o fisco a tributar o mercado de capitais como um todo. Essa foi a teleologia da norma. A norma não quis acabar com o endosso. Então, senhores, o endosso ainda existe. É possível a emissão de títulos nominativos que são endossados aos trilhões, como eu tive a oportunidade de observar no último encontro, que são endossados aos trilhões. E, hoje em dia, na forma eletrônica, falamos da duplicata virtual, da cédula de produto virtual, há uma tendência da virtualização de tudo. A aula é virtual. A aula. Agora diz que tem o tal de metaverso, que eu ainda não sei o que é. Outro dia me usaram esse termo, eu dei uma pesquisada, mas parece que eu não entendi bem. Seria uma realidade virtual, fazer as coisas no mundo virtual. Não entendi ainda. Eu preciso ler um livro para entender o conceito. Eu tenho dificuldade de apreensão em pesquisas na internet. Alguém me falou desse negócio de metaverso aí. E é engraçado, eu li um estudo, não me lembro se foi na Super Interessante ou alguma outra publicação, que nós temos uma maior dificuldade de gravar na nossa memória mais profunda a informação que nós colhemos na internet. Tem lá a justificativa psicológica, biofísica. O que quando nós estamos a ler um livro, seja ele eletrônico ou de papel, nós utilizamos uma parte do cérebro que processa mais profundamente a informação. Quando nós fazemos uma pesquisa rápida de internet, essa informação... Então, assim, eu só fiz uma pesquisinha de internet, tanto que eu não gravei, só sei que existe esse tal de metaverso aí, que é tipo uma realidade virtual, algo assim. Então, não acabou o endosso, fiquem tranquilos, os títulos de crédito continuam a circular aos trilhões anualmente no Brasil e no mundo. E essa lei não acabou com ações ao portador. As ações, é discutível até se são títulos de crédito.
A doutrina se divide, vários comercialistas entendem que as ações seriam um título de crédito impróprio. Eu não vou entrar nessa discussão, porque a ideia foi essa, né? A teleologia da lei foi acabar com ações ao portador, não foi acabar com endosso, né? Com ações ao portador e também nominativo endossáveis. Porque uma ação nominativa endossável, ela ia circular de mão em mão. O fisco não teria como saber quem é, por exemplo, o maior acionista da Natura, né? Porque essa ação ia circular de mão em mão, sendo nominativo endossável ou portador. Ela não tem sentido, não foi a intenção da lei acabar com o endosso de títulos nominativos. Como eu disse aqui, isso é feito aos trilhões no Brasil, a cifra anual, mas aos milhões diariamente. Onde é que se apõe, onde é que se lança o endosso? Tradicionalmente, nas costas do título. E é o que diz, não só tradicionalmente, legalmente, o endosso ele deve ser lançado. Claro, pelo princípio da literalidade, tem que ser escrito no título. E o artigo 13 da Lei Uniforme, ele até fala uma coisa que você nunca via acontecer. O endosso deve ser escrito na letra, claro, tem que ser no título. Ou numa folha ligada a esta, seria o anexo, o prolongamento. Porque como tudo tem que estar no título, vamos supor que um título tenha sido endossado tantas vezes, né, que já não cabe. O cheque é pequenininho, não tem muito espaço. Você pode colar uma folha do cheque para continuar endossando. Eu nunca vi isso na minha vida, só vi isso. Mas está na Lei Uniforme de Genebra. O mais importante do artigo 13 da Lei Uniforme é que o endosso pode não designar o benefício ou consistir simplesmente na assinatura do endossante. Nesse último caso, o endosso, para ser válido, deve ser escrito no verso da letra. Em outras palavras, se o endosso for escrito nas costas, né, no anverso, no dorso do título, basta a assinatura do endossante e nada mais. Né? Então, naquele exemplo, vai emitir um cheque para o Caio Mário. Então, como é que o Caio... Então, aqui, as costas do título, o dorso. Como é que o Caio Mário endossa? Ele simplesmente assina aqui, ó, Caio Mário. Basta a assinatura nas costas do título. Pode o endosso ser lançado na frente do título? Pode. Não é frequente, não é comum. Mas, nesse caso, né, a declaração cambial tem que ser identificada para que não haja uma confusão com o aval. Então, aí Caio Mário vai ter que escrever endosso. Endosso. Assim. Ou endosso a fulano. Nas costas do título, basta a assinatura. Na frente, tem que se identificar que a declaração cambial é endosso para que não haja confusão com o aval. Porque o anverso, a frente do título, é legal e tradicionalmente destinada ao lançamento dessa declaração cambial que vamos estudar daqui a pouquinho, que é o aval, é uma declaração cambial de garantia. Então, tradicionalmente, o endosso deve ser lançado nas costas do título. Professor, boa noite. Deixa eu te perguntar, com relação a essa questão do nome, tá dando para me escutar? Aqui. Professor, você me escuta? A Natália disse que me escuta. Estamos conectados? Estamos? Então, tá dando para escutar então, né? O que eu queria saber é o seguinte, vamos supor, tem um cheque de R$1.000. Quais são os efeitos ordinários do endosso próprio? Escuta? Pois não? Pois não?
Gente, fiquem à vontade. Eu gostaria, se fosse possível, que vocês falassem, porque tem hora que não dá para eu ficar prestando atenção toda hora no bate-papo. Pois não, Gustavo? Eu estou com problema? Vocês não estão me ouvindo? Eu acho que pode ser, professor. O senhor está me ouvindo? Hã? O senhor está me ouvindo? Alô, eu não estou ouvindo? Ixi, peraí. Ah, me desculpe. Vai lá, Calil. Ah, me desculpe, é porque estava no baixinho aqui no meu áudio, me desculpe. Então era isso. Calil vai mandar bala aí. Mas está dando para escutar agora, professor? Bem demais. Me desculpe, eu estava no volume baixinho. Não, tranquilo. Eu ia te perguntar o seguinte. Vamos supor que tem um cheque lá de R$1.000. Aí a pessoa lança só o nome, o endossante lança só o nome dele nas costas do título, sem identificar o endossatário. Aí, nesse caso, não seria um cheque ao portador? Assim, um endosso ao portador. Endosso ao portador, né? Aí seria diferente. Né? É endosso ao portador. E isso não é vedado. Isso não é vedado, hein? Ah, então, nesse caso, não é vedado. Não. Vamos pegar a norma do Código Penal. Não tem. Mas vamos lê-la novamente aqui. É o artigo. Vamos ler para não ter. O artigo. O Código Penal físico aqui, no caso. A norma é o 2. Oh, meu Deus. 292 do Código Penal fala emitir sem permissão legal título que contém a promessa de pagamento em dinheiro ao portador. Emitir. Endossar não é emitir. Não se pode, pelo pouco que eu me recordo do direito penal, se dar à norma penal uma ampliação ampliativa e muito menos analógica, creio eu. Entendi, professor. Mas nesse caso aí, acabaria que a norma também ela fica esvaziada em seu conteúdo, porque a pessoa poderia simplesmente ir lá fazer um cheque de R$1.000, R$10.000, colocar um beneficiário, uma pessoa qualquer, sei lá, o filho ou a esposa, e falar, e só para lançar o nome nas costas, aí viraria um título ao portador. Sim, né? O título pode circular ao portador. Não pode ser emitido ao portador. A teleologia dessa norma, que inclusive criminaliza a emissão de título ao portador, é evitar que o Bradesco concorra emitindo promissórias à vista, né, de R$1, R$2, R$5, R$10. Porque já houve, inclusive, tem um caso, uma curiosidade histórica, agora não lembro se era no Paraguai ou no Uruguai, porque eu já li esse livro há uns 30 anos, aliás, é um livraço, chama-se Mauá, o Empresário do Império, salvo engano, o autor é Jorge Caldeira. Fascinante a história do Mauá. E agora não me lembro se era no Uruguai, acho que era no Uruguai, não havia moeda oficial. O que circulava como moeda eram justamente os títulos do Banco do Mauá. Eram algo como promissórias no valor de 1, 2, 5, 10, não sei que valor lá. Isso circulava como moeda, circulou como moeda há muito tempo no Uruguai. Então, o que se quer evitar a concorrência com moeda. Né? Eu acho até que essa norma penal não tem muito mais sentido nos dias de hoje. Né? Ainda mais cheque. Né? Todo mundo já emitiu cheque acima de R$100. Pelo amor, eu já cansei de emitir cheque acima de R$100, aí por um lapso. Né? O cidadão não coloca o nome do beneficiário, ele vai ser criminalizado. Deixa eu ver qual que é a pena desse artigo aqui, só um minutinho. Nossa, eu tinha acabado. Eu não li a pena. Vamos fazer o seguinte. 292, né? Vamos ler em conjunto aqui. Ó. Código Penal. Mas aqui sai aquela letrinha horrível. Não, Deus.
Isso. Detenção de 6 meses ou multa. Mas a pessoa perdeu a primariedade por causa de uma bobagem dessa. Eu não vejo o menor sentido. Respondi seu questionamento, Calil? Eu entendi, assim, né? Mas eu ainda, assim, tô sem entender, então, o sentido dessa norma hoje em dia, assim, porque pela facilidade que a pessoa tem de burlá-la, eu acho que ela acabou perdendo o sentido também, ué, porque, como eu falei, seria até besta, assim, para realmente conseguir passar por cima dela. Não, mas veja, uma coisa é o Bradesco emitir uma promissória, isso todo mundo vai aceitar uma promissória pagável pelo Bradesco. Mas aí, o Bradesco não ia fazer isso. Mas agora o Bradesco passa para um terceiro. O Bradesco não ia inventar um negócio desse para querer concorrer com o real. Não é? O Bradesco emite para o fulano e o fulano coloca isso em circulação. Aí não tem muito sentido. Agora, se um grande banco começa a emitir títulos ao portador, isso pode causar um desarranjo nos meios de pagamento. Porque eu não sei se os senhores sabem, se bem que essa norma é meio doida mesmo, acho que como todo direito penal, desculpem, não posso falar isso de grandes amigos penalistas, mas eu falo isso, falava com meu pai, que foi professor de direito penal, eu acho direito penal meio maluco, igual o penalista acha direito empresarial maluco, o cara é maluco no seu galho. Mas, bom, eu não vejo muito sentido, até porque, eu não sei se os senhores sabem que os bancos criam moeda invisível. Para cada R$1 que o Banco Central emite, os bancos criam, escritural ou invisivelmente, eu não sei como é que está a taxa de encaixe hoje, criam aproximadamente mais R$2,2. A última vez que eu vi a taxa de encaixe estava em 45%. Nós podemos ter falado desse tema, eu escrevi um artigo num livro sobre isso em 94, mas seria interessante eu falar nisso quando eu for falar da cédula de crédito bancário. Acho que fica melhor situado nós tratarmos disso. É uma norma... Gente, mas quantas normas penais foram caindo assim... não sei se é certo falar de desuso, mas o adultério foi revogado, mas o exemplo que já se dava antes da revogação do crime de adultério, falou assim, não tem sentido. Não é? Criminalizar adultério, criminalizar, por exemplo, jogo de azar. Se o Estado é o primeiro a incentivar loterias, o Estado pode lucrar igual um doido com loteria. Agora, o jogo do bicho, aí tem que ir para a cadeia. Não sei, mas aí acho que valeria até a pena os senhores... Quem que está a lecionar direito penal para os senhores? Já estão na parte especial do Código Penal? Sim, senhores. Estamos conectados, agora fiquei preocupado. Ter feito da bobagem aqui. Hein, senhores? Professor, eu acho que tem até não sei se tem uma parte da turma que ainda está fazendo Direito Penal 1, mas Direito Penal 1, se eu não me engano, quem está dando é a professora Beatriz, e Direito Penal 2, que pega a parte de... a parte final, né, da parte geral, e o início da parte especial é a professora Flávia. Excelentes professores. Até vale a pena discutir isso aí. Parece que tem uns princípios novos em direito penal, que se uma conduta se torna socialmente aceita, não é? Em tese poderia deixar de ser crime, mas eu não vou entrar muito nessa área, não, senão eu corro o risco de falar bobagem. Mas é um tema... Professora, será que esse crime ainda tem sentido? Porque ainda pergunte a só já emitiu algum cheque acima de R$100 e se esqueceu de identificar o beneficiário? A senhora poderia ir para a cadeia por causa de uma besteira dessa? Eu não vejo o menor sentido. Mas tem um negócio desse aí em direito penal, viu?
era usado na época de questão de adultério. É tipo um preceito. Fala, se é socialmente aceito, para que criminalizar se o direito penal deve ser a última ratio? Né? Todo mundo fala no direito penal mínimo, de ser a última razão de se penalizar uma conduta. É um negócio muito sério, muito sério. Eu já li alguma coisa sobre esse negócio da última ratio. Como em latim, eu vou digitar aqui. Vale a pena vocês discutirem isso com. Vou ligar para alguns dos colegas professores, e aí, o que os senhores acham? Né? Será que teria sentido alguém ser processado criminalmente porque emitiu um cheque R$ 102 sem fundos? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas essa é mera doxa, não sou professor de direito penal, né? Não é episteme, acho que nem tentativa de episteme. Vale a pena os senhores discutirem se esse crime aí, né, teria aplicação no século XXI. A meu ver, é uma estupidez. Seria uma estupidez. Mas que está em vigor, está. Mas, então, voltando, a emissão é vedada. O endosso não. O endosso ele pode ser em branco. O endosso pode fazer com que o título circule ao portador perfeitamente. E não há nenhuma ilicitude nisso. E, aliás, é muito frequente. Então, senhores, quais são os efeitos ordinários do endosso? O endosso, ordinariamente, gera a transmissão do crédito e também a responsabilidade solidária do endossante. Nota. Combá emitiu o cheque para o Caio Mário endossou para um terceiro. Então, houve a emissão, um cheque de uma promissória, o endosso, Caio Mário se tornou o primeiro endossante, e esse cheque foi parar na mão de fulano. Então, o endosso, além de haver transferido o crédito, gerou a responsabilidade solidária do endossante. E são esses os dois efeitos ordinários, comuns do endosso enquanto declaração cambial. É a transferência do crédito e a coobrigação do endossante. Ficou claro isso, senhores? Professor, ficou claro sim, eu tenho uma pergunta. Pois não? Quanto à responsabilidade solidária, né? Que o endossatário, né? Não, o endossante. Não, o endossante, isso. E o endossante vai ter junto com o emitente, né? Isso significa, então, que o endossatário ele vai poder ajuizar uma ação tanto quanto o endossante quanto o emitente, certo? Sim. Beleza. Se ele promover uma ação contra o endossante, esse endossante ele vai ter um direito de regresso com o emitente, certo? Exatamente. Beleza. Mas ele vai poder, na ação civil, fazer a denunciação dessa lide ou não? Você sabe dizer isso? Vamos lá. Como os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais, normalmente o credor vai se valer da execução, né, de título extrajudicial. Não cabe intervenção de terceiros no processo executivo, mas isso não cria nenhum problema. Vamos supor que o fulano é o endossatário, entrou com execução contra o Caio Mário, endossante, e contra o Combá, com execução. Se o Combá paga e ele tem direito de regresso, ele pode prosseguir na mesma execução. Por quê? Me desculpe, eu me confundi aqui. Se o endossante, o Caio Mário, paga, então o fulano entrou com execução contra o Caio Mário endossante e o Combá emitente.
O Caio Mário, endossante, pagou. Ele pode prosseguir na mesma execução contra o Combá, que é o devedor principal. Né? Porque o avalista que paga se subroga, no caso, o endossante que paga se subroga nos direitos creditícios e pode prosseguir na mesma execução. Aí não vai ter nem necessidade, não há possibilidade, mas também não há necessidade de se fazer denunciação da lide. Agora, vamos supor, vamos problematizar um pouco, eu achei interessante a sua colocação, Gustavo. Vamos supor que o credor, nesse mesmo exemplo, fulano, está com cheque, mas esqueceu de executar dentro do prazo prescricional da ação de execução. Né? E, então, é um cheque prescrito. Aí vai ter que entrar com a ação de conhecimento, seja pelo rito ordinário, monitório. Né? Aí, como o litisconsórcio passivo aí, ele é facultativo, né? Vamos supor, então, que o fulano entrou com uma ação só contra o Caio Mário, porque ele sabe que o Caio Mário tem muito mais dinheiro do que o Combá. Eu não quero perder tempo com o Combá. Aí teria procedência, só a dúvida. Poderia o Combá denunciar, poderia o Caio Mário denunciar da lide o Combá emitente? Mas nós estamos pressupondo que o título está prescrito e que o credor, portanto, entrou com ação de conhecimento só contra o endossante. Seria essa a sua hipótese, Gustavo? Então, professor, eu perguntei mais no geral mesmo. Mas isso que você falou é muito interessante. Tipo assim, essas possibilidades, tudo que eu queria entender mesmo. Então, assim, na execução não precisa, não cabe intervenção de terceiro na execução. Beleza, ótimo. Agora, vamos supor, o cheque prescreveu. Né? É uma hipótese que eu também nunca vi, mas é uma hipótese interessante. O fulano, o credor, entra com ação de conhecimento, seja pelo rito monitório, ordinário, pouco importa, só contra o endossante. Seria caso de denunciação da lide? Eu tenho minhas dúvidas, porque... cadê aqui? Intervenção de terceira, denunciação da lide. Antes era 70, agora está no 125 do CPC. Eu tenho cá minhas dúvidas, o artigo do CPC é o... Denunciação da lide, artigo 125. Tenho cá minhas dúvidas, hein? Porque, às vezes, senão você... olha, o credor só quer receber do Caio Mário. O Caio Mário, depois que entra com ação autônoma contra o Combá, em princípio. Mas, veja, é admissível a denunciação da lide. Tem aquele alienante imediato, que você quer caso de evicção. Aquele que estiver obrigado, por lei, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Em tese, seria possível, com base no artigo 125, inciso 2 do Código de Processo Civil, mas aí vem o parágrafo 1º. Então, eu fico até um pouco inseguro de te responder assim de pronto. O parágrafo 1º fala: o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Cadê dominial? No caso... Aquele que estiver obrigado por lei, obrigação de origem legal. Olha, a denunciação da lide é um dos institutos mais complexos do direito processual civil. Eu me lembro, eu tenho boas obras lá no escritório sobre denunciação da lide,
Tem um livro fantástico do professor Haroldo Plínio Gonçalves. Ele foi colega de turno dos meus pais na família, foi meu professor no mestrado. Eu fiz uma matéria no mestrado de processo civil. E aí eu teria que estudar um pouco mais. Em princípio, é cabível de acordo com o artigo 125.2, mas eu tenho cá minhas dúvidas, né? Eu teria que dar uma consultada, eu não estou com esse livro aqui, está lá no escritório, mas o livro do professor Haroldo Plínio Gonçalves chama-se Denunciação da Lide, é um livro só sobre isso, magnífico. Mas, em princípio, seria cabível. Em princípio. Porque também, você não pode atrapalhar, poxa, o credor ele quer entrar com uma ação só contra o Caio Mário, que é o endossante no nosso exemplo, e não quer complicação com o Combá. O Combá está sumido, mora no exterior, ele não quer. Aí, às vezes, o Caio Mário quer denunciar da Lide porque sabe que vai ter que uma carta rogatória para citar o Combá, porque o Combá tá morando nos Estados Unidos. Senhores, o custo de uma carta rogatória é elevadíssimo, demora para encardir. Então, eu acho que teria que ser uma análise caso a caso, né? Mas eu não vou ousar te responder, porque você entendeu a minha preocupação, Gustavo? O credor quer receber o crédito do Caio Mário. Aí, o Caio Mário faz uma denunciação da Lide que vai atrasar em 10 anos o resultado do processo. Então, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que, em tese, é cabível, mas, né, o juiz pode deferir uma denunciação da Lide, por exemplo, se o denunciado morar em outro estado, morar em outro país, né? Porque há um princípio processual civil muito importante, né, que é o princípio tem que ter o processo tem que ter uma duração razoável. Então, em princípio, é cabível, não acho que não é uma hipótese comum, mas ela pode ser indeferida. A possibilidade prevista aqui no parágrafo 1º, justamente para evitar isso, né? O autor quer receber só do Caio Mário, o credor. O Caio Mário quer denunciar o Combá da Lide para enrolar o processo 10 anos, porque o Combá mora em outro país. Então, assim, é um tema legal. É um tema legal, eu nunca tinha parado para meditar sobre ele, gostei de refletir. Não vou te dar uma resposta agora de pronto, mas é um tema que merece uma reflexãozinha um pouco melhor. Só que, infelizmente, minha biblioteca de processo civil não está aqui em casa, está lá no escritório. Professor, entendi as colocações, muito bom. Eu nem tinha imaginado, primeiramente, né, essa hipótese do título de crédito estar prescrito e aí o processo ir para uma fase de conhecimento antes, né? E eu queria entender um pouco melhor essa parte mesmo. Porque, tipo assim, se o título de crédito tiver prescrito, teoricamente o direito de execução também está prescrito, não? Sim. Aí o credor não pode entrar com ação de execução, mas pode entrar com uma ação de conhecimento. Tem até 2 súmulas do Superior Tribunal de Justiça que nós vamos analisar posteriormente, que não sei por que o Superior Tribunal de Justiça fala da ação monitória. Então, não é só ação monitória. Pode ser uma ação pelo rito comum, pouco importa. É uma ação de conhecimento. Então, quando nós vamos falar dos prazos prescricionais daqui a pouquinho, né, a legislação cambial traz um prazo mais curto um prazo prescricional mais curto para a propositura da execução e um prazo um pouquinho mais largo para a propositura de ação de conhecimento, né, que eram conhecidas classicamente como as ações de locupletamento ilícito. E hoje, o Superior Tribunal de Justiça, ao elaborar 2 súmulas, que todo mundo começou a usar a monitória para a cobrança de títulos de crédito prescritos. Mas não é técnico falar isso. Ação de conhecimento. O credor opta pelo rito que ele quiser, né? Se vai ser o rito comum, se vai ser o rito monitório, isso fica a critério do credor. Mas eu gostei de meditar sobre isso. Eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Mas aí a questão vai desbordar muito, né? A questão virou até mais processual, a questão da denunciação da Lide.
Pelo que eu me lembro, eu li esse livro do professor Haroldo Plínio, que é brilhante, brilhante processualista. O professor Haroldo Plínio, ele foi presidente do TRT, um gênio. O professor Haroldo Plínio é fantástico. Já tive o prazer de advogar em conjunto com ele. Mas eu teria que realmente, pelo que eu me lembro desse livro, olha, em alguns casos eles podem deferir se isso vier a retardar o processo. Então, é cabível, em princípio, sim, mas se for retardar o processo, o juiz pode indeferir. Mas como eu li esse livro há muito tempo, porque eu fiz o mestrado de 92 a 94, então já deve ter, meu Deus, aproximadamente, apesar de eu ter uma memória que minha mãe disse que até pornográfica, de tão fotográfica, eu teria que dar uma relida, mas é uma obra clássica. Haroldo Plínio Gonçalves, sem H, Haroldo Plínio Gonçalves, um dos gênios do processo civil. Ele foi um dos pioneiros a introduzir você estudar de forma mais detalhada, introduzir no pensamento dos processualistas brasileiros o Hélio Fatsalari, que é muito citado por vários doutrinadores nacionais, quando os senhores foram estudar, quando já estudaram, não sei, a ampla defesa e o contraditório, todo mundo cita Hélio Fatsalari com a sua definição fantástica do que é o contraditório, que é a paridade de armas. As partes têm que ter essa paridade de armas, né, para se digladiar no processo. Já ouviram falar do Hélio Fatsalari? Nunca tinha ouvido, professor. É um processualista italiano que influenciou muito o processo civil brasileiro. Claro que tem o Henrico Túlio Liebmann, né, porque o Liebmann, bom, deixa eu escrever aqui, ó, o Liebmann, Henrico Túlio Liebmann e Hélio Fatsalari. Pode ter algum errinho aqui, né, não estou com essas obras em mãos, mas o Liebmann, inclusive, ele salvo falha aí da memória, ele morou um tempo no Brasil, ele, juntamente com o Buzaide, ele influenciou muito o Código de Processo Civil de 73, né? O foi de 39. Não, foi de 73, que é o Código Buzaide. E o Fatsalari, ele influenciou muito muitos processualistas brasileiros. Eu tive o prazer de ler muita coisa do Fatsalari no mestrado, é fantástico. Essa noção de paridade de armas, que muitos processualistas usam, vem do Fatsalari. Fantástica concepção. Vale a pena, quem quiser se aprofundar em processo, dar uma olhada no Hélio Fatsalari. E, claro, tem os livros do Liebmann também, muito, muito interessante. Mas como a questão ficou mais técnica da denunciação da lide, vai depender do caso. Viu? Eu não vou dizer é cabível sempre, porque se isso causar prejuízo também à celeridade processual, ela pode ser indeferida. Mas um bom tempo, gostei do tempo. Podemos prosseguir, Gustavo? Sim, professor. Muito obrigado aí pelos minutos. Não, eu que agradeço aí a participação. Vou voltar aqui. Então, os dois efeitos ordinários do endosso são a transmissão do crédito e a coobrigação do endossante. Foi aí que nós havíamos pausado, entre aspas. Olha, gente, eu detesto anglicismo. Estava pausado. Não, mas existe, né? Mas não no sentido que eu empreguei. Foi um pouco de anglicismo. Assim, né? Tem que tentar evitar anglicismo. Bom, vamos lá. Então vamos prosseguir a análise do endosso. Quanto à forma, senhores,
Professor, é possível aumentar só um pouquinho Aumentar o o quê? zoom? O zoom no slide mesmo, aí no canto inferior direito. Aqui? Sim, É só para eu enxergar um pouquinho melhor, que eu tô claro, enxergando. claro. Obrigada. Melhorou? Ótimo, perfeito. Pois bem. Quanto à forma, senhores, a doutrina chama de endosso completo aquele em que há identificação da declaração cambial. Então, o endosso completo é um endosso em que tem a assinatura do endossante e a identificação da declaração cambial. O endosso tem que ser completo quando é lançado na frente do título e pode ser incompleto quando só tem a assinatura do endossante. E, claro, o endosso também pode ser nominativo. Então, o Caio Mário endossa fulano, endosso a fulano. É um endosso nominativo. E o endosso pode ser em branco. Pode ou não ter a declaração cambial se for endosso em branco no sentido de não haver a identificação do beneficiário. Endosso nominativo e um endosso ao portador. Ou em branco. O endosso nominativo também é chamado endosso em preto, não sei porquê. Né? E o endosso ao portador é chamado de endosso em branco, porque não há identificação do endossatário. Quanto à forma, quanto à nominatividade, quanto aos efeitos, aí, senhores, vale a pena nós analisarmos os endossos, os chamados endossos impróprios. Porque, como nós já havíamos falado anteriormente, o endosso, via de regra, ele tem dois efeitos. Ele transfere o crédito e gera a coobrigação do endossante. Mas há alguns endossos que são chamados endossos impróprios ou de efeitos extraordinários. O primeiro deles é o endosso sem garantia. Seria algo assim. O Caio Mário endossa, mas não quer figurar como coobrigado, como devedor solidário. Então, o Caio Mário tem que escrever isso. Endosso sem garantia. Talvez o fulano não queira comprar o crédito, porque é melhor ter uma dupla garantia, né, do endossante e do emitente, do que ter só a garantia do emitente. E aqui uma observação muito, muito séria. Isso que eu disse aqui, que o endosso para ser sem garantia tem que ter isso escrito, é exigido pela Lei Uniforme de Genebra, no artigo 15 da Lei Uniforme de Genebra. Só que o artigo 914, só conferir isso aí. Esse aqui é o Código de Processo, Código Civil. Mas eu já vai ficando tarde da noite para citar artigo de cabeça. Mas o artigo 9, isso. O artigo 914 dispõe literalmente o contrário. Veja o que diz o artigo, vejam o que diz o artigo 914 do Código Civil. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Eu não sei por que cargas d'água esse artigo 914 do Código Civil quebrou uma tradição de séculos, né,
do direito cambial, porque, via de regra, o endossante ele se torna também devedor solidário. Assim há séculos. É assim num tratado internacional. Aí vem o artigo 914 e diz o contrário. Fala, olha, via de regra, o endossante não se torna devedor solidário, a não ser que o endossante escreva algo assim, endosso com garantia. Senhores, vejam o trauma que isso causou quando o Código Civil entrou logo depois de entrar em vigor em 2003, senhores. Eu tenho alguns amigos que são donos de factory, eles ficaram desesperados e começaram a bater carimbo em todos os títulos que eles compravam de outros empresários, colocando endosso com garantia. Ficavam batendo esse carimbo no título. Precisava disso. A gente ficou com ler de tanto, que não tinha carimbo, de tanto escrever. Endosso com garantia. O fato é o seguinte, como nós já observamos anteriormente, eu acho fantástico o Código Real, mas na parte de títulos de crédito não está legal. Então, vejam, o que vai prevalecer? Vai ser o artigo da Lei Uniforme ou o Código Civil? Nós já vimos que vai prevalecer o artigo da Lei Uniforme de Genebra. Então, não haveria essa necessidade dos endossatários, empresas de factoring, bancos fizeram isso, senhores, de ficar batendo carimbo em todos os títulos que haviam sido endossados, mas logo que entrou em vigor o novo Código Civil, foi esse desespero. Até as pessoas entenderam, isso aqui não vai se aplicar, não vai. Então, continua em vigor o artigo 15 da Lei Uniforme de Genebra. O artigo 914 ele é meio lunático. Por sorte, não vai se aplicar aos títulos de crédito, a não ser ao título de crédito do artigo 889, aquele título de crédito inominado que eu apelidei de ET, de extraterrestre, justamente por não ter força executiva. Então, é possível que o endossante endosse sem garantia, mas aí tem que estar escrito. Está escrito no título algo assim, endosso sem garantia, endosso sem responsabilidade, algo assim. Então, esse deixa de ser um endosso com os efeitos próprios e é um endosso que tem um dos efeitos próprios, que é a transferência do crédito, mas não tem o segundo dos efeitos ordinários do endosso, que é a coobrigação cambial do endossante. E há um outro endosso impróprio. Vale, essa discussão é interessantíssima. Já está um pouco tarde, mas pelo menos esse endosso nós vamos tentar terminar o endosso hoje, que é o endosso mandato, senhores. Aqui vale a pena, eu vou até projetar o artigo 18 da Lei Uniforme de Genebra para os senhores, para nós discutamos com os senhores. Eu fiquei de mandar lug no e-mail também, né? Porque se a gente abre aqui o negócio do Planalto é horrível. Enviar lug por e-mail. Só um minuto. Material, títulos de crédito, Uniforme de Genebra. Aqui também tem um outro errinho de tradução, viu, senhores? Artigo 18. Isso. Esse artigo 18 da Lei Uniforme de Genebra trata do chamado endosso mandato, o endosso para cobrança, o endosso por procuração. É essa figura aí do endosso mandato que legitima toda a sistemática de cobrança dos boletos bancários. É essa a lógica. Vejam, eu emito uma promissória contra o Rubens Requião.
Só que o Rubens Equião mora lá no Paraná. Morava, tem a impressão que ele já faleceu. Ai, meu Deus. Não, eu vou usar um outro exemplo. Nem Caimar já faleceu, então, bom. Então, o Rubens Equião mora lá no Paraná. Aí, eu tenho um amigo que mora lá no Paraná também, está aqui em Uberlândia, eu faço o seguinte: ô, meu amigo, você recebe essa promissória que eu tenho aqui se eu tivesse uma promissória do Rubens Equião, eu nem queria receber, eu ia guardar isso como um quadro emoldurado. Mas, bom. Então, falou, meu amigo, eu vou te fazer um endosso, mas só para você cobrar. Você vai cobrar e me entregar o dinheiro, porque eu não quero ir lá em Curitiba para cobrar do professor Rubens Equião, porque eu não teria nem coragem de fazer isso, por qualquer outro motivo. Então, como os senhores estão lendo aqui no artigo 18, né, quando esse endosso contém a menção, né, que é um endosso para cobrança ou por procuração, esse endossatário, ele vai lá, cobra o título e me entrega o dinheiro. É igual os bancos fazem. Os bancos fazem muitas operações de aquisição de créditos. Essas são chamadas operações de desconto bancário. Mas fazem muita cobrança bancária. Normalmente, o Magazine Luiza entrega para um banco os seus títulos e o banco manda os boletos para a cobrança dos títulos. Bom, aí uma primeira observação. Eu disse que aqui há também um outro erro. Esse erro de tradução chega a ser até tragicômico. Está aqui, ó. Aqui os senhores vão ter que... Vejam. O mandato que resulta de um endosso por procuração não se extingue com a morte ou incapacidade do mandatário. Está errado. No original francês, nos originais francês e inglês, é com a morte do mandante. E veja, do mandante. Coloque essa observação aí. Parece que no Código Civil está mandante também, professor. Mas não é erro de eu acho que está certo. Erro de tradução. E veja, se o endossatário morre, esse meu amigo que iria lá no Paraná cobrar, não tem jeito dele cobrar para mim, só se ele, sei lá, fazer alguma coisa espírita, não tem jeito. Agora, se eu, que sou mandante, endossante mandante, se eu venho a falecer, morrer tão cedo, esse meu amigo pode ir lá no Paraná cobrar o título e entregar para os meus herdeiros. Então, já façam essa primeira retificação aí na norma do artigo 18 da Lei Uniforme de Janeiro. E aqui, a grande discussão, que isso atormentou o Poder Judiciário, vocês vão morrer de rir desse caso. Hoje, né? Porque eu passei raiva demais com isso. Senhores, os bancos fazem basicamente, adquirem, né, fazem duas operações. Numa operação que é chamada de desconto bancário, os bancos compram créditos de outros empresários e descontam os juros. Por isso que tem esse nome de operação de desconto. Então, mas aí quando os bancos adquirem títulos de crédito, isso se faz através de endosso próprio. O banco, imagina assim, a concessionária tem lá uma nota promissória, um cheque de 100 mil reais, foi dado para o pagamento de um carro. Só que o cheque foi pós-datado, a promissória vai vencer em 30 dias. A concessionária de veículos precisa de capital de giro, então ela endossa esse título para um banco, aí o banco vai pagar 95 mil e vai descontar 5 mil de juros. Por isso que tem esse nome de operação de desconto. Então, na operação de desconto, o endosso é próprio. Concordo? O banco comprou o título como endossatário. Contou os juros, o endosso é próprio. Por quê? Houve a transferência do título e a coobrigação do endossante. É um endosso típico, próprio, normal, comum, ordinário.
Na operação de desconto, o endosso é próprio. Mas também os bancos fazem muita operação de cobrança bancária. Na operação de cobrança é que entra o endosso mandato. Então, a concessionária Fiat de Uberlândia, ela tanto pode vender seus créditos em operação de endosso próprio, em operação de desconto, o banco desconta os juros, quanto a concessionária Fiat, por exemplo, de Uberlândia, ela pode entregar seus títulos de venda de peça, de qualquer coisa, para que o banco faça a cobrança através de boletos bancários. São as duas operações mais frequentes realizadas massivamente por instituições financeiras. Pois bem, aí entra em cena um crime que costuma ser muito praticado por empresários que estão com dificuldade financeira, que é o crime de emissão de duplicata simulada. Esse crime, não sei, vou ter que trazer um código penal, mas acho que isso é tão raro. Esse crime da duplicata simulada está no artigo 172 do Código Penal, né? Fala, basicamente, na emissão de duplicata simulada. Por que isso acontece com uma relativa frequência? Veja, tem lá, vamos supor, um industrial, vamos dar um pouco o exemplo. Ele, para obter crédito bancário, um crédito sem garantia nenhuma, ele vai pagar um juro, os juros serão maiores. Mas, se esse industrial oferece, vende os títulos, os seus, hoje é chamado de recebíveis, eu acho essa palavra horrorosa, vende seus créditos para o banco, o juro vai ser metade. Entenderam? Por quê? Se o banco simplesmente faz um empréstimo, ele vai cobrar juros de 5%. Estou chutando valores. Se o banco compra, né, as duplicatas de um industrial, ele pode cobrar metade dos juros, porque o banco vai ter uma dupla garantia, tanto do industrial quanto do sacado da duplicata, entenderam? O juros vai ser menor na operação de desconto bancário. Pois bem, aí esse industrial estava em dificuldades financeiras e falou assim, olha, eu preciso, é justamente nesse momento de dificuldade que eu preciso de recursos com juros menores. Aí esse industrial faz o quê? Pega lá um CPF, um CNPJ qualquer, suponho que ele também venda no varejo, e simula uma duplicata que vendeu lá não sei quantos produtos para um terceiro. Só que não houve essa venda. Essa duplicata, ela foi criada de forma simulada para que o industrial pegasse crédito mais barato no banco. Quando o industrial vai e paga essa duplicata simulada, não tem problema nenhum. Só que quando a coisa estoura, quando o emitente das duplicatas simuladas não consegue honrar, o que vai acontecer? O banco vai protestar tanto o industrial, que é o emitente da duplicata, nesse exemplo, quanto o falso sacado, o pseudo-sacado, que não comprou mercadoria nenhuma. Então, imagine, alguém, esse industrial em dificuldade, ou qualquer empresário em dificuldade, pega o CPF dos senhores, localiza o banco de dados, porque hoje em dia banco, ninguém tem privacidade, mais coisa nenhuma. Um belo dia, vocês não compraram nada do emitente da duplicata, desse empresário. Um belo dia, os senhores acordam
e são protestados na condição de pseudo-sacados de uma duplicata simulada. Estão conseguindo visualizar o que é a questão? Talvez na nossa cadeia cambial facilite. Veja, o emitente é industrial em dificuldade financeira. Os senhores, esse industrial, esse empresário, industrial empresário, um empresário pega o CPF dos senhores, simula que vendeu alguma coisa para o senhor, mas não vendeu coisa nenhuma, e endossa. Né? Na duplicata tem essa particularidade, que o emitente é também o primeiro endossante. Endossa isso aqui para um banco. Os senhores figuraram como sacados de uma duplicata e não compraram mercadoria, coisa nenhuma. Aí o que o banco faz, senhores? O banco protesta tanto o emitente, o empresário, que não vendeu nada para os senhores, e os senhores, que não compraram nada do empresário. Isso acontece com muita frequência quando estoura algum empresário com duplicata simulada. Os senhores não vão ficar satisfeitos, concordam? Vão ter um protesto, vão ter restrições de crédito pelo protesto, não vão poder mais comprar crédito, nome negativado, vão ter problema com o banco, vira aquela confusão. Aí, senhores, o que é que cabe aos senhores que foram protestados indevidamente, mas quem protestou foi o banco endossatário. Conseguiram visualizar o que é o problema? Hein, senhores? As pessoas estão entendendo tudo, eu não estou entendendo nada. Vocês conseguiram entender a problematização? Gente, alguém se manifesta, pelo amor de Deus. Professor, eu me perdi um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Então vamos lá. Eu estou do mesmo jeito. Então vamos lá. Então se manifesta. Não, melhor repetir para ter certeza. Então vamos lá. Repetir é sempre bom. Veja. Um empresário em dificuldades financeiras pegou o CPF dos senhores, pegou o CPF do Gustavo e emitiu uma duplicata virtual dizendo que teria vendido R$500 em mercadorias para o Gustavo, que é o sacado. Mas não vendeu coisa nenhuma. E esse empresário fez isso também com centenas de pessoas. Porque quando a coisa estoura com centenas de pseudo-sacados. Então, Gustavo não comprou nada desse empresário aqui. O empresário pegou os dados dele, simulou uma compra que não existiu, emitiu uma duplicata virtual e endossou para o banco. Uma operação de desconto. O banco, quando não recebeu o seu crédito, o banco vai protestar tanto o emitente quanto o sacado. Protestar o emitente, tudo bem. Agora, protestar o pseudo-sacado, o Gustavo que não comprou mercadoria nenhuma e foi vítima de uma duplicata simulada, o Gustavo não vai ficar satisfeito. O que o Gustavo vai ter que fazer? O Gustavo vai ter que entrar com uma ação contra o banco que fez o protesto e também contra o emitente, se for o caso, para cancelar o protesto. Matheus, eu não entendi seu questionamento. Se o que demora? Acho que essa ação do que eu, promoveria o sacado. O saca demora. É uma ação ordinária de indenização. Claro, a pessoa que foi indevidamente protestada, que é o pseudo-sacado, vai ter que entrar com uma ação para cancelar o protesto indevido da duplicata simulada e também para ser indenizado dos danos morais e, eventualmente, até danos materiais. Pode acontecer, por exemplo, que o Gustavo o banco tenha encerrado a conta bancária dele, ele estava saindo para uma viagem internacional. Bom, aí, senhores, entra uma questão, uma apagogia que as instituições financeiras utilizavam muito
Isso enganou o Poder Judiciário por décadas. O que os bancos diziam em sua defesa? O tribunal, seguinte, eu simplesmente emiti o boleto na condição de endossatário mandatário. Eu só estava fazendo a cobrança. E, realmente, se fosse endosso mandato, há uma regra geral a respeito do mandato, é que o mandatário não responde por atos do mandante. Então, vejam, se o mandante pede para o mandatário, que é um advogado no mandato ad judícia, para dizer que um terceiro o espancou, se isso é uma inverdade, esse terceiro vai processar o mandante, não o mandatário. Então o banco jogava, fazia essa apagogia, dizia, judiciário, eu posso até não ter nem legitimidade para essa ação, porque eu fiz o protesto em nome do mandante, que foi o empresário em dificuldades que emitiu a duplicata simulada. Não tem nada com isso. Senhores, e o pior, isso aqui está errado. O senhor já deve notar que sentido tem um empresário emitir uma duplicata simulada, entregar para o banco em uma operação de cobrança por endosso mandato. Isso não tem sentido. Só tem sentido o empresário em dificuldades financeiras, ele emitiu uma duplicata simulada para pegar crédito no banco. Vocês conseguem visualizar isso? Não tem sentido o comerciante de dificuldade. Eu vou emitir uma duplicata simulada, vou mandar para o banco cobrar só para que o crime fique estampado e alguém seja indevidamente protestado. Não tem sentido. Só há sentido lógico e econômico num empresário emitir uma duplicata simulada para pegar crédito no banco com juros mais baratos. Então, o endosso é próprio, não é endosso mandato. Logo, como o banco agiu na condição de endossatário titular do crédito, ele tem que responder. Então, o banco tem que ser réu, tem legitimidade passiva, sim, e tem que indenizar os danos causados ao pseudo-sacado que foi protestado indevidamente. Mas, durante décadas, senhores, essa apagogia, essa tergiversação que os bancos faziam, eu agi como mero endossatário mandatário, isso colava nos tribunais, tanto no nosso tribunal mineiro, quanto no Superior Tribunal de Justiça. E eu ficava danado da vida. Uma época eu peguei muitas indenizações contra um determinado banco e eu, às vezes, ganhava em primeiro grau, chegava, ainda era na época do Tribunal de Alçada, meu Deus, estou ficando velho mesmo, ainda era na época do Tribunal de Alçada, e eu tentava explicar, eu ia para a tribuna, levava memoriais, tentava explicar. Senhores, eu levava cartolina. Teve um dia que eu estava meio assim, espevitado. Não é possível que os desembargadores não estão enxergando isso, que os bancos estão fazendo uma distorção. Eu falava, em primeiro lugar, tecnicamente, aí eu tirava uma cópia, porque na época era duplicata de papel, eu tirava uma cópia, ampliava. Aí eu berrava na tribuna com a cópia da duplicata, levava o artigo 18 da Lei Uniforme, impresso numa cartolina. Então, em primeiro lugar, para ser endosso mandato, tem que ter essas expressões aqui, valor a cobrar, para a cobrança. Eu tirava uma cópia da frente e das costas da duplicata e falava, não tem, o endosso é próprio, o banco comprou esse título. E se o banco cometer um ato próprio, ao protestar um crédito próprio, ele tem que indenizar meu cliente. E não sei se eles sabem como é que funciona os tribunais, você faz a sustentação oral, já é proclamado o resultado, e eu sempre perdia de 3-0. E eu ficava... Porque, senhores, entrar com ação contra um empresário em dificuldades que emitiu uma duplicata simulada, não vai ter resultado algum, porque ele está quebrado.
E outra, quem fez o protesto e de forma culposa e descuidada foi o banco. E o banco agiu em nome próprio, não como endossatário mandatário. Eu berrava isso na tribuna, senhores, berrava. E sempre, foi uma leva de casos, né? E eu sempre perdia de 3-0, eu ficava muito chateado, mas muito chateado, porque eu sabia que o judiciário estava sendo induzido a erro. Vejam como a vida é interessante. Aí, um belo dia, eu joguei 2 ou 3 anos em Belo Horizonte antes de vir para cá. E tem um clube que se chama Amages, é ali, no bairro Cruzeiro, perto da sede do OAB, em Belo Horizonte. Tem um clube lá dos magistrados, como eu era filho de 2 magistrados, eu ia lá para jogar peteca, tomar cerveja. E um belo sábado, eu ia ter jogado minha petequinha, pelo BH. Aqui o Belo Horizonte também tem muita peteca, né? O BH surgiu lá. Tinha jogado a peteca e fui tomar cerveja. Tinha lá, na época chamava juiz tribunal de alçada, fundiu, virou tudo desembargador. E tinha lá uns 3 juízes do tribunal de alçada tomando cerveja. E um vem brincar: ô Combá, você estava inspirado? Que você levou cartolina para fazer sustentação oral? Não está ficando doido? Eu falei: não. Eu falei: vocês estão caindo numa esparrela de banco, não sei o quê. E eu fui explicar para eles, igual tentei explicar para os outros, peguei um guardanapo tomando cerveja com lá, olha, tá vendo? Não tem sentido essa alegação de banco, que ele é endossatário mandatário, não tem lógica. Não tem sentido alguém emitir uma duplicata simulada e entregar para o banco, cobrar para confessar um crime. Só tem sentido alguém emitir uma duplicata simulada e entregar para o banco para obter crédito. Então, o endosso é próprio. O banco protestou em nome próprio. Ele tem que ser responsabilizado. Aí eu não sei, que já tínhamos tomado cerveja. Nossa, como vai? Então, esse trem que você fica gritando lá esse tempo. Eu estou achando que você está certo. Mas tem um precedente no Superior Tribunal de Justiça, foi a data vênia. O Superior Tribunal de Justiça foi engabelado, igual o senhor. Aí já tinha tomado uma cerveja, igual os senhores estão. Aí já está chamando. Tinha alguns que eram amigos meus. Vocês estão sendo engabelados todo dia, ficando repetindo, copiar, colar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi engabelado pelos bancos e o Tribunal de Alçada Mineiro também está sendo. Isso foi um negócio tão curioso. Eu fiz umas 15 sustentações orais, não adiantou nada. A conversa de boteco no clube, alguns desses juízes do antigo Tribunal de Alçada entenderam essa falácia, essa apagogia da defesa bancária, começaram a mudar seus votos. Isso começou a gerar, inclusive, mudança de voto lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, se os senhores fizeram uma pesquisa no nosso tribunal, e também posteriormente, né, no Superior Tribunal de Justiça, os senhores vão ver que há uns 20 anos atrás, os bancos eram excluídos quando protestavam duplicatas simuladas. De um tempo para cá, de tanto encher o saco lá na tribuna, até na mesa do bar do clube, aí os tribunais começaram acertadamente a não mais cair nesse logro, nessa apagogia da defesa bancária e a responsabilizar também os bancos em caso de protesto indevido de duplicatas simuladas. Tem que ter. Os senhores conseguiram entender que o banco está agindo em nome próprio, não como um mero agente de cobrança, não é endosso mandato, o endosso é um endosso próprio. Os senhores conseguiram compreender isso? Deu para entender sim, professor. Na realidade, você está falando isso aí, eu lembrei do Carlos Maximiliano, que ele fala que o último lugar que chega às ideias mais modernas são nos tribunais, porque tem juízes que eles... a gente até entende, né? Porque fica com medo também de ter a decisão anulada pelo desembargador ou depois por um ministro, né? Mas realmente, às vezes você ficar só copiando e colando não dá certo. Igual nesse caso aí mesmo, da forma como você está explicando aqui, não tem muito o que discutir, não. É isso e pronto. No banco, como é que ele pega uma duplicata e fala que ele só recebeu para cobrar? Né? Então ele cobrou juros por quê? Uhum. E realmente houve uma inflexão. A jurisprudência mudou
para um entendimento mais correto, eu brinco por causa de uma conversa de bar no clube dos magistrados. Muito mais do que as 15 sustentações orais que eu fiz lá. Eu já vi que o nosso tempo encerrou. Só vou pausar a gravação. Me parece que tem um limite, mas nós podemos continuar conversando aqui. Pausar.